Olá, amigos, muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui hoje para comentar mais uma tese vinculante do Tribunal Superior do Trabalho. Nós já vemos conversando aqui há algum tempo a respeito dessas teses vinculantes, que são importantíssimas, tá, pessoal? Tanto para quem vai prestar concurso, como para quem advoga na área trabalhista. É muito importante conhecer essas teses vinculantes. E por quê? Porque houve uma alteração na sistemática recursal, eu já falei disso aqui em vídeos anteriores, vocês procurem lá para entender melhor, mas houve uma alteração na sistemática recursal de recurso de revista na Justiça do Trabalho. Então, esses temas objeto de tese vinculante do TST não vão mais subir para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a discussão vai se encerrar em segundo grau de jurisdição. Então, é muito importante conhecer quais são esses temas e saber também os fundamentos desses temas, até para demonstrar se há alguma distinção no caso concreto que permita a subida desse recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, porque vai ser realmente a exceção e não a regra. E para vocês entenderem a importância desses temas, só esse ano o Tribunal Superior do Trabalho já fixou 68 novas teses vinculantes, contra cerca de 20 que o TST tinha fixado em todos os anos anteriores, ou seja, desde ali o advento do CPC. Então, a partir do advento do CPC, que trouxe esse modelo de precedentes, o TST só tinha conseguido fixar 20. E por quê? Porque é um procedimento demorado, envolve a participação ali de amigos cúria. Então, justamente por isso, aqui nós temos um procedimento mais lento. Só que por que o TST está avançando tanto nessa sistemática? Porque ele implementou uma alteração no regimento que permite um incidente de reafirmação de jurisprudência. Então, quando o TST identifica um tema que já está pacífico, tanto na jurisprudência das turmas, nós temos 8 turmas no TST, como na SDI, é possível afetar esse tema pela sistemática do recurso repetitivo. E o procedimento é muito célere, para vocês terem uma ideia. O artigo 132, parágrafo 5º do regimento interno do TST, ele vai dizer que na mesma sessão virtual em que esse tema é proposto, ele pode ser votado. E aí, já, justamente em decorrência disso, esse ano nós tivemos em fevereiro 21 teses fixadas nessa sistemática, depois tivemos em março mais 18 teses, passou, tivemos em abril 12 teses e, por fim, tivemos agora, por último, mais 11 teses. Então, gente, 68 esse ano não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar justamente aqui, porque é algo muito importante, tá? Então, só para vocês lembrarem aí, 21 teses em fevereiro, mais 18 teses em março. Em abril, nós tivemos, como eu falei aqui para vocês, 12 novas teses e, por último, agora, a última sessão que houve, nós tivemos 17, somando tudo 68. Então, muito importante para vocês, tá, gente? Prestar atenção nisso, porque nós vamos vir aqui no canal discutir essas novas teses pela importância delas na área trabalhista. E agora vamos começar, né, falando aqui agora do tema 54, né, na verdade 58, tá, gente? 54 a gente já analisou. Vamos falar aqui do tema 58 de recurso repetitivo, para a gente entender aqui do que ele vai tratar especificamente. E do que ele trata, professora? Olha só, o TST respondeu a seguinte pergunta: revistar bolsas e pertences dos empregados gera, só por esse motivo, indenização por dano moral? Vocês já devem ter se deparado com essa situação, com certeza. Aquela situação ali em que os trabalhadores estão fazendo uma fila, por exemplo, num supermercado, num localzinho discreto, mas que eles saem e exibem a bolsa para conferência. Será que só o fato de eles serem submetidos a isso, ou seja, ter que abrir a bolsa para mostrar lá e demonstrar que não está levando nada, por exemplo, será que isso gera ou não dano moral em ré ipsa? Foi justamente isso que o TST analisou. E qual foi a questão jurídica enfrentada pelo TST? Olha só, a simples realização de revista visual, impessoal e geral, sem contato físico, isso configura ato ilícito, ou seja, gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais ou não? É um procedimento lícito, né? Foi justamente isso que o TST analisou no tema 58. E o que ele entendeu? Ele disse não. A revista, nessas condições, agora lembrando, revista visual, impessoal, ou seja, todos são submetidos, não tem preferência geral, né? E sem contato físico, isso por si só não vai gerar dano moral. E aí a tese fixada, tá, gente, para conhecimento, foi essa tese aqui no tema 58, que vai dizer que a realização de revista meramente visual
nos pertences dos empregados, desde que precedida de forma impessoal, geral e sem contato físico, sem exposição do trabalhador à situação humilhante ou vexatória, não configura ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral. Agora, gente, aqui é importante, né, a gente entender alguns pontos. Bom, qual foi a ratio decidendi do TST? Quais foram os fundamentos jurídicos relevantes? Até para que vocês possam, eventualmente, fazer a distinção de um determinado caso concreto e conseguir levar esse caso para o TST. Então, vamos entender. Primeiro, o TST entendeu que essa revista visual em bolsas e pertences, né? Lembrando aqui, sempre importante dizer, essa revista ela precisa ser impessoal, geral, sem contato físico. Então, essa revista é possível, porque o TST aí sopesou que isso decorre do poder diretivo fiscalizatório do empregador. Então, o empregador pode fiscalizar os seus trabalhadores. E aí, desde que ela seja realizada de forma geral, professor, o que é geral? É de todos os empregados. Não precisam que todos sejam revistados no mesmo dia, mas pode ser, por exemplo, um procedimento de amostragem. Por exemplo, hoje foram 10, amanhã serão outros 10. Não necessariamente os 200 empregados da empresa serão revistados todos os dias, por exemplo. Mas o que precisa demonstrar? Que isso é algo impessoal, sem discriminação. Então, não é a trabalhadora Maria que vai ser revistada. Não, todos esses trabalhadores estão sujeitos, igualmente podem ser revistados. Não a trabalhadora Maria, para não gerar, por exemplo, uma discriminação com relação a ela. E ainda, gente, importante aqui, ó, não pode ter contato físico, toque, né? Contato físico aí já pode rebordar em um outro lado, tá? Aí poderia já revelar uma revista íntima, que isso não pode. E também a situação, ela precisa ser não vexatória, não constrangedora. Então, aqui o ideal é que essa revista seja feita em um local reservado, preferencialmente ali livre dos olhos das outras pessoas, para não gerar nenhum tipo de constrangimento para o trabalhador. Então, dessa forma, com esses requisitos, o TST entendeu que é possível e que isso não viola direitos da personalidade do trabalhador e, na verdade, houve um sopesamento aqui entre os direitos da personalidade de um lado e, por outro lado, o direito ao patrimônio da empresa. Então, o TST equilibrou esses valores aqui com uma proporcionalidade, entendendo que é possível, diante desse princípio, né, diante da proteção ao patrimônio, diante do poder fiscalizatório do empregador, exercer esse tipo de revista meramente visual, desde que nas condições do tema 58. E que isso, por si só, não gera dano moral, não tem dano em re ipsa, não viola direito da personalidade dos trabalhadores. Então, importante aqui. Agora, gente, olha só o que eu coloquei para vocês, porque pode ser que caia numa prova ou mesmo na prática de vocês podem se deparar, até porque a prática ela envolve muitas situações diferentes, né? Então, a prática pode trazer para vocês algumas situações. Então, olha só a diferença que a gente precisa fazer entre a revista meramente visual, que foi autorizada no tema 58, e a revista íntima, que é totalmente vedada. Inclusive, a CLT traz vedação expressa quando ela vai falar do capítulo do trabalho da mulher, mas essa vedação tem sido estendida pela jurisprudência igualmente para mulheres e homens. Então, revista íntima não pode, é absolutamente ilícito, gera dano moral com certeza. Revista visual em bolsas e pertences é possível desde que meramente visual, desde que impessoal, desde que geral, desde que não implique vexame ou humilhação, né? Então, nessas situações sem toque físico, é possível revista visual. Revista íntima, não, nunca, tá bom? Então, vamos lá diferenciar. O que é a revista visual? Ela é possível, ela é permitida se for feita de forma geral, impessoal e sem contato físico. Ou seja, é uma revista que a todos os trabalhadores estão submetidos, pode ser que sejam todos os dias, ou pode ser que seja um grupo, mas sempre com essa alternância, ou seja, como se pegasse um grupo por amostragem, mas no outro dia vai ser outro grupo, para não configurar nenhum tipo de discriminação nem tratamento diferenciado. E aí, nessas condições, ela não gera dano moral por si só, porque o objetivo é só visualizar o interior de bolsas, de mochilas, né? E aí o TST entendeu que nesse sentido está amparada pelo poder diretivo do empregador,
trabalhador, ou seja, está dentro do poder diretivo do empregador. Agora, a revista íntima, de forma diferente, ela configura sim ato ilícito, porque viola a dignidade, a privacidade, a integridade física do trabalhador. Então, ela, por si só, já gera um dano moral que é presumido, ou seja, em re ipsa. Ah, professor, o que é que essa revista íntima abarca e por que ela está diferente da revista visual, ou seja, porque ela se diferencia da revista visual? Justamente porque a revista íntima, ela já vai abarcar ali uma inspeção corporal, né? Pode ser que haja exigência de demonstração de apresentação de partes íntimas, toques, exposições constrangedoras que com certeza vão gerar dano moral no trabalhador ou trabalhadora. Então, lembrando que a CLT veda expressamente com relação às mulheres, mas isso tem sido interpretado de forma ampliativa para estender para os homens também. Então, a revista íntima, sim, ela é incompatível com os direitos fundamentais, com o direito da dignidade humana, e ela não é permitida, tá bom? Então, importantíssimo aqui fazer essa diferenciação. E aí, gente, olha só, lembrando aqui essa questão do tema 58, esse tema decorreu da conversão de um tema pacífico no TST, então essa jurisprudência da revista visual e de ela ser permitida nas circunstâncias aqui que nós analisamos, já estava pacificada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, as 8 turmas, a SDI, todas decidiam nesse sentido. E aí, justamente por isso, é que ela foi dentro daquele procedimento de reafirmação de jurisprudência, lá do artigo 132 do Regimento Interno do TST, parágrafo 5º. E aí, ela foi convertida dessa forma. E justamente por quê? Para assegurar maior segurança jurídica, maior isonomia. Então, evitar que os tribunais eles tragam divergências em relação a esses pontos. Então, prestem atenção, poder diretivo, ele admite, sim, revista visual, desde que seja nessas condições que nós vimos aqui do tema 58, uma revista visual, sem contato físico, geral, impessoal, que não expõe o trabalhador a constrangimentos. Então, essa revista, sim, é possível, decorre do poder diretivo e também da proteção do patrimônio do empregador. Agora, não, de forma nenhuma, envolve revista íntima, que aí já transborda para uma outra situação envolvendo contato físico, envolvendo toque, envolvendo desnudação de parte do corpo, não é? Envolvendo ali já realmente a intimidade e a privacidade do trabalhador e violando esses direitos fundamentais. Tranquilo, gente? Então, muita atenção aí com esse tema. Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre esses temas vinculantes do TST. Começamos fazendo aqui vídeos temáticos envolvendo os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho vinculantes que tratam dessa temática do dano moral. Até hoje, essa data da gravação do vídeo, nós temos 9 precedentes que serão todos analisados. E depois a gente vai prosseguir aqui falando, trazendo outros vídeos temáticos dentro da jurisprudência do TST vinculante, tá, pessoal? Dentro desse sistema do precedente vinculante, do recurso no rito repetitivo. Tranquilo? Então, abraço a todos aí. Se vocês curtiram, se trouxe alguma informação importante para vocês, deem o joinha, compartilhem, né? Porque eu sempre falo, o conhecimento, ele precisa realmente andar, ele precisa ser divulgado. Então, compartilhem e me sigam, ativem o sininho para mais vídeos como esse que eu vou postando aqui ao longo das semanas nesse canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima!